Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o nosso estudo de número 4, na temática deste trimestre, Gálatas e Efésios, no programa de Educação Cristã Continuada. A verdadeira liberdade e a unidade do corpo de Cristo. O tema da nossa lição é a superioridade do Evangelho da Graça. O texto áureo está em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nossa leitura bíblica está na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos 1 a 20. A verdade prática nos fala que, por meio de seu sacrifício, Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos tornou filhos de Deus. Antes de prosseguirmos para o comentário da lição, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo, compartilhando também nas suas redes sociais com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo, e aí você nos ajuda a espalhar a boa semente aos corações. Também, se quiser abençoar o nosso ministério, pode fazer uso do QR Code que aparece no vídeo ou da chave Pix que aparece na descrição deste vídeo. Passemos então para o comentário da nossa lição. A introdução do comentário nos fala que Paulo continua a defender a liberdade em Cristo. Ele reitera que tanto judeus como gentios só têm um caminho para a justificação diante de Deus, a fé em Cristo Jesus. Paulo faz comparações entre lei e graça, entre liberdade e escravidão, demonstrando assim a superioridade do Evangelho de Cristo sobre o legalismo judaico. Primeiro tópico: filhos e herdeiros de Deus. A fim de demonstrar a superioridade do Evangelho da Salvação sobre o Evangelho legalista dos judaizantes, Paulo usa algumas figuras. Primeiro item: escravos ou filhos. Paulo estabelece um contraste entre o filho herdeiro e um escravo, valendo-se de dois importantes institutos do direito romano, a tutela e a curatela. Lembrando que são dois institutos que também existem no nosso direito civil. São institutos do direito civil voltados à proteção de pessoas que, por alguma razão, não possuem plena capacidade para os atos da vida civil. A tutela exercida por um tutor aplica-se a menores de idade, visando proteger e administrar seus bens, seus recursos. Então, por que Paulo utiliza esse tipo de comparação? Sendo herdeiro, mas ainda sem poder tomar decisões, a criança ou jovem encontrava-se em situação semelhante à de um escravo. A curatela, por sua vez, é exercida por um curador. Destina-se a maiores de idade que não possuem capacidade plena para reger sua pessoa e seus bens, após processo judicial de interdição. Portanto, a curatela ela tem a ver com pessoas que foram interditadas. Por exemplo, pessoas que não têm a capacidade mental, têm algum problema intelectual, psíquico, que eles não conseguem cuidar de si mesmos. Então, eles têm um curador, alguém que vai cuidar deles, vai gerenciar os seus bens para que não lhes falte nada. A condição de tutelados representa o estado espiritual de judeus e gentios antes do sacrifício expiatório de Cristo. O que Paulo quer dizer é que, antes de Cristo, estávamos debaixo da escravidão da lei e, de fato, ainda não havíamos herdado a promessa. Paulo está dizendo que, antes de Cristo, cada um de nós, diante de Deus, era como se fosse alguém tutelado, alguém que vivia debaixo de uma curatela. Antes da conversão a Cristo, os Gálatas, que é a quem Paulo se dirige, mas que se estende a todos os que se convertem a Jesus, eles estavam mergulhados no paganismo. O Evangelho da Graça os alcançou e eles passaram a cultivar a comunhão com Deus. Agora, eles estão voltando ao estado anterior,
abraçando o legalismo judaico e menosprezando assim a eficácia do sacrifício de Cristo. Para Paulo, quando ele fala rudimentos fracos e pobres, significa a anterior vida pagã dos Gálatas, mas também significa o legalismo dos judaizantes. Ou seja, quando Paulo utiliza essa expressão, ele tanto está reprimindo a questão do paganismo do gentil, quanto a questão do legalismo do judaizante. Segundo item, a plenitude do tempo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, em algumas traduções está no plural, a plenitude dos tempos. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O que quer dizer esta plenitude do tempo? Quer dizer que é o tempo certo. Deus preparou o mundo para a chegada do seu Filho. Tudo estava pronto para receber Jesus. Os judeus, eles ofereceram ao mundo o quê? As Escrituras Sagradas, o Antigo Testamento hebraico. Ali estavam as promessas de Deus para a humanidade, ali estava a descrição de como tudo começou, de como o mundo veio a ser mundo. Ou seja, ali já estava um manual de instruções. Isso fornecia uma base para que Cristo viesse à Terra exercer seu ministério. E os romanos, o que eles ofereceram? Eles eram um grande império que dominava aquela época. Eles ofereciam as leis que colocavam em ordem aquele mundo. E também as estradas, que facilitaram o trânsito rápido, célere dos mensageiros e da mensagem. Até hoje ainda existem estradas romanas, veja, passados quase 2000 anos, ainda existem arquiteturas do Império Romano que impressionam as nossas épocas. Imagine naquele tempo. Então, estas estradas romanas serviram para que os mensageiros de Cristo chegassem rapidamente e com segurança a vários pontos do Império, e isso também ajudou a espalhar melhor a mensagem do Evangelho. Desta forma, a manifestação do Verbo Divino se deu no tempo exato e determinado pelo Pai, antes da fundação do mundo. No versículo 5, a palavra resgatar significa libertar mediante um preço. Nós estávamos encerrados, ou seja, presos debaixo do pecado. Éramos como pessoas sequestradas, que estão num cativeiro, e alguém precisa pagar o resgate para que aquele sequestrado seja liberto. Essa é a condição de todo ser humano sem Deus, sem paz, sem salvação. Não podíamos livrar-nos da maldição que a lei nos havia imposto. Jesus Cristo foi o nosso fiador, foi o nosso resgatador, o nosso representante. Ele foi o nosso substituto. Seu sangue nos livrou do cativeiro e da maldição da lei. O terceiro item nos fala: Abba, Pai. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Deus enviou seu Filho para habitar entre nós. Deus enviou seu Espírito para habitar em nós. É o próprio Espírito do Filho que ora em nós, ora por nós, e nos conduz à intimidade com o Pai, chamando de Abba, que significa o Pai, ou meu Pai, na linguagem aramaica, expressando uma íntima comunhão e confiança filial. Se fôssemos traduzir para o português de hoje, seria algo equivalente a paizinho, papaizinho, meu papai, ou seja, aquela forma carinhosa, íntima que temos de falar com o nosso Pai. É a mesma palavra que Jesus usou em sua oração angustiante no Getsêmani. Abba é a preservação de um termo sagrado pelos primeiros cristãos, que usavam essa expressão ao se referirem a Deus. Os crentes gregos e romanos adotaram esse vocábulo como forma de se dirigir a Deus. Segundo tópico, um pastor quebrantado. Paulo faz uma espécie de balanço do seu relacionamento com os Gálatas. O apego aos seus filhos na fé é muito mais profundo que as tristezas pelos fracassos. Aqui temos um belo exemplo de amor pastoral, no molde daquele praticado por Jesus em relação a Pedro. As decepções não impediram o mestre de continuar investindo no apóstolo. Primeiro item, apelo pastoral. Sede qual eu sou. Sejam como eu sou, dizia Paulo. Pois eu também sou com vós, eu assim também sou com vocês. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. A postura de Paulo nesse texto nos remete a 3 importantes aspectos do relacionamento entre pastores e ovelhas. O primeiro deles, a identificação com as ovelhas. Pois eu também sou como vós.
Paulo assume a condição de ovelha, que aliás deve ser a primeira condição para alguém exercer o pastorado. Todo pastor, antes de ser pastor, ele também é ovelha. Paulo apela aos Gálatas para que se identifiquem com ele. Isso tem relação direta com a liberdade em Cristo Jesus. Mesmo sendo um judeu e, portanto, circuncidado, o apóstolo aceitou a fé no sacrifício de Cristo, rejeitando assim o legalismo que tanto conhecera. Segundo aspecto, a humildade diante das ovelhas. Irmãos, assim vos suplico. Paulo aqui não está dando uma ordem, ele está pedindo, ele está suplicando, está rogando, ele está pedindo, por favor. Como pastor, Paulo tem o poder do cajado, mas resolve usar diálogo. Ser humilde e sereno não diminui ninguém, pelo contrário, enaltece e abre caminhos para relacionamentos mais sólidos. Você, obreiro, obreira, pastor, pastora que nos ouve, você tem usado mais o diálogo ou tem usado mais o cajado? Terceira característica, relacionamentos mais profundos com as pessoas. Em nada me ofendestes, diz Paulo. O que ele queria dizer com isso? O comportamento dos Gálatas não era dos melhores. Afinal, eles haviam como que rejeitado os ensinos de Paulo e voltado ao judaísmo. Mas Paulo não explora o passado, ele não tenta abrir mais a ferida. Ele tenta não piorar mais a situação. Ele usa as fraquezas de seus filhos na fé para reconstruir os laços. Ele renuncia às recompensas pessoais e tão somente busca o bem-estar do rebanho. Essa é a marca do legítimo pastoreio. Todo verdadeiro pastor, pastora, busca aprofundar os relacionamentos com os seus liderados, com seus irmãos em Cristo. Segundo item, enfermo, recebido como anjo. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, não me revelastes desprezos nem desgosto. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Paulo tinha uma doença grave. A Bíblia não diz qual era. Todavia, isso não abalou a fraternidade dos Gálatas com ele. Afinal, imagine, você está chegando num novo campo missionário, com pessoas que são pagãs. Algumas vêm do judaísmo. Você vem trazendo uma nova crença, uma nova doutrina. Você vem pregando um Jesus que realiza milagres, sinais, maravilhas. Mas ao mesmo tempo você é portador de uma doença, de uma enfermidade. Isso seria um motivo das pessoas te rejeitarem, dizerem: como é que você está pregando um Jesus que cura se você é doente? Então Paulo teria, digamos assim, essa brecha, esta fraqueza. Seria um motivo dos Gálatas o rejeitarem. Mas isso não aconteceu. E ele os elogia por isso aqui. Ele está dizendo: vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus. Vocês me receberam de braços abertos como se eu fosse o próprio Jesus. Então, ele está elogiando os Gálatas e mostrando: vocês não são um caso perdido. Vocês têm como voltar ao primeiro amor, ao caminho certo. Eles viam no apóstolo a imagem do próprio Deus, mas todo esse carinho e reconhecimento estavam sendo destruídos pelas intervenções hipócritas dos legalistas. Aqueles que estavam ensinando aos Gálatas: olha, vocês têm que guardar a lei de Moisés, têm que se circuncidar, têm que guardar todos os mandamentos judaicos. Esquece Paulo. Paulo não sabe o que ele está dizendo, não sabe o que está fazendo. Sigam a gente, vão por nós. Não sabemos qual era a doença de Paulo. Alguns estudiosos sustentam que há fortes indícios que a doença do apóstolo era oftalmológica, ou seja, algum problema na sua visão. Isso se levarmos em conta o texto que menciona que os crentes da Galácia se compadeceram a tal ponto que estavam dispostos a arrancar os próprios olhos para dar a ele. Quando encerra a carta aos Gálatas, o apóstolo diz: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho, dando a entender que o final da carta tinha sido escrito numa letra diferente. Corrobora essa perspectiva o fato do apóstolo ter ficado temporariamente sem visão, logo após o seu chamado por Cristo, como lemos em Atos 9. Terceiro item, dores de parto. Meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. É perceptível a firmeza com que o apóstolo Paulo confronta os crentes gálatas. Ele é incisivo ao defender a essência do Evangelho da Graça que aqueles irmãos haviam recebido e que agora estavam abandonando. Apesar de ser duro nas palavras, o apóstolo demonstra que tem um bom coração bondoso para com eles.
ele os chama de filhos gerados com dores de parto. O evangelista João utiliza com frequência essa expressão, mas Paulo não a utiliza em nenhuma outra passagem, somente aqui. Ele está dizendo que ele foi quem deu à luz aqueles crentes e que agora ele estava passando por isso de novo, como se estivesse de novo passando pelo parto. Ele suspira com ternura pelos filhos desviados. O verdadeiro pastor repreende, exorta, disciplina, mas não trabalha com a teologia do descarte. Que teologia é essa? Você é um crente que é meu liderado, está dando problema, vai-te embora. Vai criar problema em outro lugar. Não quero passar trabalho com você. Infelizmente, há líderes que atuam dessa maneira, desagradando a Deus. Paulo aflige-se pelos crentes da Galácia até vê-los nascer de novo de verdade. Que belo anseio pastoral, que exemplo para todos nós o apóstolo Paulo nos traz como pastor. Terceiro tópico, Sara e Agar, duas alianças. Os legalistas estavam levando as igrejas da Galácia a adotar uma espiritualidade eclética, perigosa, inútil, que minimizava a graça de Cristo sob a hegemonia da lei judaica. Então, esses legalistas estavam dizendo, olha, a graça existe, mas a lei é mais importante. Então, Paulo usa a história de dois filhos do patriarca Abraão e suas respectivas mães para ilustrar a diferença entre viver pela lei e viver pela graça. Primeiro item, Agar, antiga aliança, mas o da escrava nasceu segundo a carne. Agar era uma escrava de Sara, esposa de Abraão. Ela foi dada a Abraão na tentativa de se fazer cumprir a promessa de um herdeiro. Afinal, pensava-se, se Abraão gera um filho em Sara, esse filho é tido como filho natural dele, filho biológico, então é ele que vai dar origem à descendência de Abraão que Deus prometeu. Essa ideia veio de Sara, porque os anos se passavam e nada dela engravidar, ela já era bastante idosa, então quem sabe até num ato de querer ajudar Deus, ela coloca essa situação. Abraão tem um filho com Sara, Ismael, que é o que dá origem a todo o povo árabe que conhecemos hoje em dia. Paulo então utiliza essa figura mostrando que Agar representa a antiga aliança, o Monte Sinai, onde foi entregue a lei, que escraviza e não redime. Ele também compara com a Jerusalém terrestre, que é escrava com seus filhos. Isso é uma menção direta ao legalismo judaico, fonte do outro evangelho que os judaizantes queriam impor aos gálatas. Hoje em dia também existem grupos religiosos legalistas, judaizantes, que querem colocar a lei como algo a ser seguido por aqueles que estão na graça. É bom dizer que na graça em Cristo somos livres, mas não livres para pecar, livres para fazer o que Deus quer. E onde aprendemos isso? Na palavra de Deus. O Senhor Jesus nos deixou os dois grandes mandamentos, amar a Deus e ao próximo. Seguindo essas duas regras, nós não precisamos mais da lei. Alguém pode ouvir isso e pensar, quer dizer que o cristão não tem lei. Então o cristão pode roubar, pode matar, pode adulterar? Não, não pode. Ele não pode, porque com isso ele estaria indo contra o mandamento de amar a Deus e amar ao próximo. Ele não precisa do restante da lei, porque esses dois mandamentos que Jesus deixou já abrangem, já incluem tudo aquilo que a lei determinava e mais alguma coisa. Sendo Agar uma escrava, Ismael, seu filho, também era um escravo, ele é filho da escravidão. Parecido com o que acontecia no Brasil Império até alguns séculos atrás, em que era muito comum os senhores de escravos gerarem filhos nas escravas. Só que esses filhos não eram livres, eles também eram escravos. Na cultura da época, a mulher escrava gerava filho para a escravidão, mesmo que o pai da criança fosse um homem livre, igual como acontecia aqui no Brasil até algum tempo atrás. Ismael foi o fruto da tentativa de Sara e Abraão desejarem cooperar com Deus no plano da salvação, mas isso não representava a vontade de Deus. Segundo item, Sara, a nova aliança. O filho da livre, nasceu mediante a promessa. Sara, além de livre, é a legítima esposa de Abraão. Paulo diz que ela representa a Jerusalém do alto, a Jerusalém celeste, é a mãe dos cristãos. Isso se dá em virtude de sua origem celestial,
uma referência à origem da fé de cada crente. João joga uma luz sobre essa verdade ao dizer que os filhos de Deus são aqueles que não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus são os que nascem de Deus. Paulo diz que o filho da livre nasceu como resultado da promessa. Sendo Sara uma mulher livre, Isaque nasceu para a liberdade e não para a escravidão. O nascimento de Isaque foi um planejamento divino, a fim de cumprir propósitos divinos. Na mesma direção, nós nascemos em Cristo pela ação do Espírito Santo, a fim de nos tornarmos filhos da promessa divina. Terceiro item, filhos da promessa. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Os judaizantes se orgulhavam em afirmar que eram filhos de Abraão. Eles tinham orgulho da sua descendência judaica. Mas não basta ser descendente natural de Abraão. É necessário ser filho do patriarca pelo caminho do Isaque, o qual representa os herdeiros da promessa. Filhos da promessa e filhos da liberdade. Paulo conclui dizendo aos irmãos Gálatas que eles não tinham necessidade de receber outro evangelho. No evangelho da liberdade em Cristo, os Gálatas, embora gentios, podiam considerar-se os verdadeiros filhos de Abraão, filhos da promessa e da fé. Concluímos com nossa aplicação pessoal. Somente pela fé é que podemos nos tornar verdadeiros filhos de Deus, conforme o exemplo de Abraão e a linhagem de Isaque. Com isso, chegamos ao final da revisão desta nossa lição número 4, na carta de Paulo aos Gálatas, a superioridade do Evangelho da Graça. Na sua escola dominical você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. E querendo, pode abençoar nosso ministério através do QR Code do vídeo e através da chave Pix que está na descrição desse vídeo. Deus abençoe a nossa vida. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.